Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você a questão 31 do vestibular CEDERJ do ano de 2022 para o segundo semestre. O enunciado é o seguinte: somando os números reais x, y dados por x igual a raiz de 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 2 e y igual a raiz de 3 sobre raiz de 3 mais raiz de 2, obtém-se letra A, um número racional maior que 2 e menor que 3. Letra B, um número real maior que 3 e menor que 5. Letra C, o número natural 5. Letra D, um número irracional. Muito bem, gente. Primeira coisa, o objetivo aqui é fazer uma soma. Eu tenho que somar esses dois números reais, x e y. Então, o nosso objetivo é somar x e somar o y. No entanto, tanto x quanto y estão sendo dados aqui em termos de números irracionais. Então, nós temos aqui uma fração onde tanto o numerador quanto o denominador contém números irracionais. Antes de nós fazermos essa soma, então, nós vamos ter que aplicar aqui a racionalização dos denominadores para que esses radicais aqui do denominador sumam. Então, vamos lá. Para eu fazer essa racionalização de denominadores, eu preciso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração pelo conjugado do denominador. Na prática, o conjugado ele tem os mesmos números envolvidos no denominador, mas com o sinal diferente. E eu já estou colocando um aqui para você ver. Ó. O número é muito parecido, só muda o sinal aí que separa esses dois números. Então, para eu fazer essa racionalização, eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui. Aí eu vou ter que distribuir a multiplicação dessa raiz de 2. Ela vai multiplicar tanto a raiz de 3 quanto a outra raiz de 2. Então, vou fazer aqui primeiro o numerador, ou seja, eu vou ficar com x igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Agora eu vou fazer o denominador. O denominador, repare que eu tenho uma multiplicação entre dois números que só mudam aqui no meio sinal, ou seja, isso é um produto, uma multiplicação da soma de dois números pela diferença entre esses mesmos números. Nesse caso, você deve estar se lembrando lá de produtos notáveis, que quando acontece isso, eu tenho uma diferença entre dois quadrados. Eu vou ter o quadrado do primeiro, que é a raiz de 3, menos o quadrado do segundo, que no caso aqui é a raiz de 2. Então, eu vou ter essa expressão. Com isso, agora a gente já pode fazer alguns cálculos. Aqui, olhando para o numerador aqui, eu tenho multiplicando duas raízes que têm o mesmo índice. Então, eu repito a raiz e multiplico os dois números, os dois radicandos. 2 vezes 3 dá 6. No outro termo, eu tenho raiz de 2 sendo multiplicada por ela mesma. Nesse caso aqui, eu mantenho o 2 e cancelo a raiz. É a mesma coisa que elevar a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, a raiz, nesse caso, some. Agora, aqui embaixo, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevada ao quadrado. Quando isso acontece, eu corto a raiz e o expoente. E vai acontecer a mesma coisa aqui com o 2. Então, aqui no meu denominador, eu vou ter 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, o meu x é a mesma coisa que ter só o raiz de 6 mais o 2, porque dividir por 1, né? Não vai mudar nada esse valor. Já temos o x, metade do nosso caminho já está andado, agora é só determinar o y. O y muda pouca coisa em relação ao x. É claro que essa pouca coisa é
determinante dentro do que nós vamos fazer. Então, eu tenho aqui raiz de 3 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Novamente, vou fazer a multiplicação pelo conjugado. E o conjugado aqui, dessa vez, vai ter o sinal de menos. Vai ter o sinal de menos aqui no centro. Então, aqui embaixo também, raiz de 2, consertando aqui. Pronto. Agora é só fazer aqui a distribuição das multiplicações. Vai ficar a raiz de 3 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, tá aqui raiz de 3 vezes raiz de 3. Agora é menos aqui. Atenção aqui com o sinal, tá? O sinal aqui vai ser de menos agora. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, eu vou ficar agora aqui embaixo. Vai ter o mesmo resultado daqui. Não muda nada. Não muda nada com relação ao x. Tá? Então, eu já vou colocar 1 direto. Porque é o que a gente encontra, né? 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. Só para a gente encurtar o papo. Então, eu vou ter y igual a raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai sumir a raiz, né? Vai ficar só o 3. Aqui eu vou ter o menos. Novamente, duas raízes que têm o mesmo índice. Então, eu só repito a raiz e multiplico os dois radicandos. 3 vezes 2 dá 6. Embaixo vai dar 1. Eu vou deixar desse jeito mesmo, pela mesma razão aqui do x. E agora, eu já tenho x e y. Já tendo o x e o y, eu posso fechar aqui o resultado. O x vale raiz de 6 mais 2. Como eu tenho que somar com o y vale 3 menos raiz de 6. Aqui agora é só você cortar aqui esse raiz de 6, porque um é positivo e o outro é negativo, então é só cancelar. E por fim você só soma o 2 com 3. Ou seja, a tua soma de x mais y é a mesma coisa que 5, o número natural 5. Com isso, a nossa resposta é letra C. Ok? Entendeu o que eu disse? Se você ficou com dúvida, escreve para mim nos comentários. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!